E aí, pessoal, beleza? Hoje falar sobre um assunto que para mim é muito interessante, que é a parte de geotecnia, a parte de fundações, que é o bulbo de pressões e o que isso tem a ver com os prédios tortos em Santos, né? Que antigamente tinha muitos edifícios que estavam pendidos para um lado. É, para quem não sabe, eu vou contar aqui, né? Muita gente já sabe o que aconteceu ali, mas para quem não sabe, eu vou contar para dar o contexto que passou ali em Santos, como eles fizeram para arrumar e por que aconteceu aquilo, tá? Então, no primeiro momento, eles foram construir os edifícios em Santos, edifícios muito altos ali para a época. E depois de um tempo, depois de alguns anos, 10, 20 anos, é, estavam tortos, né? Estavam inclinados, não estavam em estado de ruptura, nem isso, só tiveram um recalque diferencial, ou seja, uma parte do edifício teve mais deformação que o outro, mas isso a fundação, não o edifício como um todo. Por isso que o edifício ficou inclinado, mas a estrutura ficou basicamente intacta. Então depois eles foram lá, macaquearam a sapata que estava mais profunda e fizeram um estaqueamento e reforçaram a fundação, né? Colocaram um estaqueamento mais fundo. E por que aconteceu isso? Primeiro, quando foram construir, fizeram um SPT, tá? O SPT, para quem não sabe, é o ensaio do solo. E fizeram o quê? Analisaram o solo, provavelmente analisaram o solo aqui nas primeiros metros, os primeiros 12 metros, e saiu que era areia, tá? Então 12 metros e saiu que tava uma areia muito forte, muito resistente, tá? E talvez na época não chegaram a cavar mais, porque não precisa mais cavar, né? Uma vez que a gente já tem uma areia que tem uma capacidade de suporte, inclusive a gente vai conseguir fazer essas fundações dos nossos prédios em sapatas, tá? De tão bom que é o solo, não vai precisar fazer estaca. E até aí tudo bem. O que eles não sabiam, que depois dos 12 metros tinha uma camada de argila marinha. Tá? E para quem não sabe, as argilas em geral, elas têm uma capacidade de deformação a longo prazo. Né? A areia você aplica a carga, ela deforma na hora. Tá? A argila não. A argila, quando você aplica uma carga, ela vai ter uma dissipação de esforço, né, que se chama poropressão, em que ela vai sair a água de dentro dos poros, e daí sim que ela vai começar a deformar. Tá? Mas esse processo leva anos, às vezes 10, 20, 30 anos, tá? Dependendo do tipo da argila e da saturação dela e da composição dela também. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, beleza. Mas depois que a argila começou a deformar, começou também o prédio a deformar junto com ela, né? Porque uma parte começou a baixar, porque estava comprimida, né, a argila, começou a baixar, comprimir, e o prédio também começou a descer junto. Então, a camada de argila que estava assim, ficou assim. E o prédio que estava aqui, a sapata dele ficou aqui também. E por isso teve essa diferença aqui. Beleza? E por que esse processo foi acelerado ou foi diferencial, né? Em teoria, se era uma sapata, era para a sapata baixar junto. O que acontece é que começaram a construir outros edifícios dentro. E é aqui que entra o conceito de bulbo de pressões. Bulbo de pressões é quando você faz uma fundação aqui, por exemplo, uma sapata, e aqui é o nosso solo, né, que está sentado nesse nível aqui. Claro que a sapata ela vai estar abaixo do nível solo. Deixa eu voltar aqui. Então a sapata está aqui. Opa, isso. Então a sapata está sentada em um nível aqui, e abaixo desse nível que ela está sentada, ela vai gerar um bulbo de pressões. O que é o bulbo de pressões? É a carga dela, ou seja, tem o pilar aqui transferindo uma carga vertical, e ela vai dissipar essa carga no solo, de forma que forma um bulbo de tensões, tá? Mais ou menos assim. Tá? Eu estou exagerando aqui, mas é mais ou menos isso. Em formato de bulbo mesmo. Então, aqui está o solo. E aqui são as áreas, tá? Que formam mais ou menos isso, vários bulbos em que cada bulbo transmite uma tensão maior ou menor, tá? Enquanto essa área aqui é mais solicitada, ou seja, está transmitindo mais força, uma vez está mais perto da carga, ela vai diminuindo conforme se distancia da nossa sapata, tá? E essa distância aqui, ela vai diminuindo, 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 até que chega um ponto que o esforço no solo é zero, tá? Então, que ela já dissipou toda a carga desse pilar no solo. O problema é que, se você constrói uma sapata aqui e vem o seu vizinho, né, de um edifício vizinho que tem uma carga considerável e faz outra sapata também, né, ou seja, de outro edifício, né, aqui, o que acontece? Ele vai ter o bulbo de pressões dele também. E aqui que é o problema, tá? O que tem? Uma convergência de bulbo de pressões. Então aqui vai ter uma área que tanto a sapata de um lado quanto a sapata do outro lado
tá sendo submetida. E provavelmente quem calculou a primeira sapata não considerou isso. Então vai ter uma área aqui que vai estar submetida a mais pressão, uma vez que vai somar as pressões dos edifícios, e aqui vai ser a área que vai começar a baixar, uma vez que vai ter mais pressões, mais esforço, a argila vai contrair mais nesse ponto, e aqui vai ser um ponto em que essa sapata aqui vai abaixar mais do que a amiga dela aqui do mesmo edifício, né? Vamos supor que aqui é o mesmo edifício, as duas sapatas, e essa aqui é a sapata 1, sapata 2. A sapata 2 vai abaixar mais do que a sapata 1, uma vez que tem mais esforços concentrados nessa região aqui, né? Que vai ter uma convergência de bulbo de tensões. Então isso acelerou o processo, se não foi um dos motivos principais, né? Que aconteceu aqui. Então teve uma sapata com seu bulbo e a sapata do bulbo antigo e acabou tendo esse conflito aqui. Então, como esse bulbo chegava na argila marinha, começou a comprimir aqui, dissipar os esforços, e ao longo de 10, 20, não sei quantos anos total, acabou tendo esse recalque diferencial. Mesmo que o edifício estava completamente tranquilo ali, sem nenhum tipo de fissura, ele só tava inclinado, tá? Isso foi igual mais ou menos o que aconteceu com a Torre de Pisa, tá bom? E qual que foi a solução aqui? Ok, se essa aqui é minha camada aqui que tem esse adensamento, então vamos atravessar ela e chegar numa camada que é estável. E o que fizeram? Fizeram umas estacas até o fragmento de rocha, e aqui sim que não vai ter nenhum tipo de adensamento, tá? Porque aqui já está na superfície sólida, e colocaram isso. Então fizeram o quê? Macaquearam esse edifício, para quem tem interesse pode ver no YouTube aí, macaquearam esses edifícios, deixaram ele na linha reta, e nessas sapatas, nessas fundações, fizeram um estaqueamento e colocaram essas estacas aqui, tá? E com isso, alinharam de novo o edifício ao seu prumo. E claro, tiveram que fazer nas duas lados, no lado que estava inclinado e no lado que estava menos inclinado, beleza? Espero que tenha entendido o conceito de bulbo de tensões, qual que foi a implicação nele nesse caso. E deixe os comentários aí, deixe seu gostei e coloque nos comentários também outras dicas ou outros motivos que vocês acham que também pode ter acontecido essa inclinação. E se inscreve no canal. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou!